Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, primeira semana do tempo comum. Depois de todo esse tempo do Natal, as grandes festas que celebramos, que comemoramos o nascimento do Salvador, agora tornamos ao tempo comum. Não que não seja importante, mas o tempo comum vai nos falar no nosso cotidiano, da nossa vida, do nosso dia a dia. E a palavra desta terça é o Evangelho de São Marcos, da Santa Missa. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado foram à sinagoga. E ali ensinava. Estavam espantados com seu ensinamento, pois ele os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Na ocasião estava na sinagoga um homem possuído de um espírito impuro, espírito mau, que gritava dizendo: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus, porém, o conjurou severamente: "Cala-te e sai dele." Então o espírito impuro, sacudindo-o violentamente e soltando grandes gritos, deixou-o. Todos então se admiraram, perguntando uns aos outros: "Que é isto? Um novo ensinamento com autoridade?" Até mesmo aos espíritos impuros dá ordens e eles lhe obedecem. Imediatamente a sua fama se espalhou por todo lugar, em toda a redondeza da Galileia. Então esse é o Evangelho da Santa Missa hoje, que vamos meditar um pouquinho. Então agora, nesse tempo comum, Jesus começando a sua missão, é o ministério de Jesus na Galileia. Ele vai aproveitar a estrutura da sinagoga para ir anunciando, sempre aos sábados. Sábado era o dia em que os judeus se reuniam na sinagoga para proclamar, meditar, rezar a palavra. E ali na sinagoga, Jesus vê um homem possuído por um espírito impuro, diz a Bíblia de Jerusalém. Alguns falam espírito mau, mas aqui está espírito impuro. No fundo é a mesma coisa. O que é a impureza na Escritura? A impureza na Escritura, quando falamos impureza, parece que estamos falando só de pecados sexuais. Não, impureza na Escritura é todo tipo de idolatria, que vai contra o primeiro mandamento, do amar a Deus sobre todas as coisas. Então esse homem estava na sinagoga todo sábado, proclamando, escutando a palavra, mas ele estava enganado pelo demônio. Estava possuído por um espírito de impureza. Quer dizer, ele estava cheio de ídolos. Não sei quais ídolos eram deles. Podia ser o dinheiro, a fama, o poder, né, a luxúria. Tem tantos ídolos no mundo, né? Sei lá, as redes sociais, aquilo que escraviza o homem, a droga, a bebida. Tem tanto tipo de ídolo no mundo. Ídolo é aquilo que o homem procura a vida, coloca em primeiro na vida dele, e não Deus. É isso que torna o homem impuro. Abandonar ao Deus único e verdadeiro e se refugiar nos ídolos, achando que os ídolos darão vida a ele, achando que os ídolos darão felicidade e plenitude de vida, e é uma mentira. Então Jesus vai ter misericórdia desse homem, mostrando que ele é Deus e que ele tem poder sobre os demônios. E ele vai fazer esse exorcismo. Sai, cala-te e sai dele. E o espírito mau obedece porque sabe que Cristo é Deus. Então todos se admiram com Jesus Cristo, por ver a autoridade dele. Não era como a autoridade dos escribas, dos sacerdotes, dos fariseus, não. Jesus tem uma autoridade impressionante tanto para pregar, como para expulsar os demônios, como para fazer milagres. Ele faz com uma autoridade impressionante, mostrando que ele realmente é Deus, é o Filho de Deus encarnado. Então, irmãos, é uma palavra boa para começarmos o tempo
comum da nossa vida, né? O cotidiano da nossa vida, voltarmos ao tempo comum, porque o nosso grande problema são as mentiras do demônio, são os ídolos do mundo, porque sempre corremos o risco de abandonar ao Deus único e verdadeiro e passar o dia correndo atrás do trabalho, dos afetos, do prazer, do dinheiro, das coisas, e esquecermos daquele que nos gerou, daquele que nos criou, daquele que nos dá vida e daquele que pode nos salvar e nos dar vida eterna. É o grande problema nosso, é o vivermos o nosso cotidiano na agitação, no ativismo, no estresse, na ansiedade e nos afastando de Deus. E vamos aí fabricando, criando os ídolos para nós, nos apegando às coisas que vão nos escravizando. Os ídolos têm um poder de escravizar impressionante. E você vai ficando refém daquilo. Pode ser a droga, a bebida, o sexo, a pornografia, o dinheiro, o trabalho, os afetos, o poder, o prestígio, a fama, o sucesso. E vai ficando refém disso e vai vivendo só em torno disso. A vida é só isso. E esquece que existe um Deus. Esquece que existe uma transcendência que vai além deste mundo, que é a eternidade, para a qual nós fomos criados. Então essa palavra, desse início de volta ao tempo comum, primeira semana do tempo comum, vem com muita força na nossa vida, nos exorcizando também das mentiras. É claro que temos que estudar, trabalhar, correr atrás do pão de cada dia, de uma vida mais digna, melhor. Fantástico isso. Mas não podemos esquecer que o nosso primeiro compromisso, o primeiro mandamento nosso é Deus, é amar a Deus. Porque daí é que vai tomar sentido a nossa vida. Sem o amor de Deus, nós nos esvaziamos e ficamos sós, refém dos ídolos. E aí o demônio nos engana, nos domina e nos leva para a idolatria, para a escravidão, para o pecado e para a morte. Então amar a Deus sobre todas as coisas é sinal de verdadeira alegria e de liberdade. É isso que é o importante. Então coragem e ânimo a todos. Que essa palavra nos ajude de verdade a começarmos esse tempo novo na liturgia e também na nossa vida. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.